Muito bem, de volta aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma pequena comparação e comentário da nova série chamada Pluribus. Haja vista já ter vários vídeos comentando aí em outros canais, várias teorias, várias interpretações, explicações, né, de uma forma um pouco diferente da minha, mas aqui eu vou trabalhar uma questão que me chamou a atenção. Ontem eu assisti o primeiro episódio. Eu achei muito interessante, né? Até porque o tema, né, é de ficção científica e eu particularmente acredito muito nesses assuntos porque de uma forma ou de outra um jeito de comunicar uma verdade a um mundo profundamente cego, né? A um mundo extremamente desinformado. Haja vista as pessoas que têm mais condições financeiras pregam que a comunicação está ajudando as pessoas, mas na verdade não. A, a, as instituições de educação têm constantemente feito apologias a essas redes de comunicação, né? A uma propaganda, as multiplicações de informações que podem facilitar o indivíduo a entender, porém, na verdade, não. Então, eu vejo que a ficção científica traz algo muito melhor para nós, porque é uma forma de trazer uma denúncia, um alerta ou até mesmo um anúncio, não é? Para o que vai acontecer ou que na verdade está acontecendo. Bem, quando eu vi o primeiro episódio, isso realmente ativou em mim essa noção, porque eu imagino que existe sim, não exatamente esse vírus, né? Mas um outro mecanismo que está pouco a pouco dominando a nossa mente, dominando assim também nosso corpo, certo? Para não perceber o que de fato é a felicidade. Porque quando a gente estuda, pelo menos filosofia, a gente vê na história da filosofia, por exemplo, o que é a felicidade, né? Vários autores e personagens já trabalharam esse assunto, porque eles procuravam, né, na razão, o conceito, a ideia, a explicação real disso. Só que a nossa época aqui, né, no século XXI, não existe mais essa busca. Os homens e as mulheres não usam mais a razão, muito menos a emoção. Usam um pouco de tempo que tem para ficarem se perturbando, né? Ficarem extremamente isolados, fora do padrão original. E essa série fala sobre uma felicidade que vai ser propagada, né, assim, espalhada, infectada para todas as pessoas, onde todo mundo fica extremamente contente, tudo bem, tudo em paz, todo mundo tá, né? Só que existe uma pessoa que não é infectada, a pessoa não consegue, vamos dizer assim, ser dominada por esse vírus. E a pegada é essa. Pelo que eu vi por aí, geralmente é dito assim: a pessoa mais triste da Terra tem a missão de salvar a humanidade da felicidade. Veja que aparente paradoxo, né? Eu não vou chamar de contradição. Eu vou utilizar a palavra paradoxo, porque como é que uma pessoa triste, né, que não tem muita fama, que não tem, vamos dizer assim, uma vida muito estável, né? Quer agora, de um momento para o outro, salvar as pessoas de uma falsa felicidade, né? Porque a pegada, vocês vão ver no primeiro episódio, é essa. E há os acontecimentos, óbvio, na primeira temporada, na primeira episódio, não é? Mas mantendo aqui basicamente a ideia principal, né, é que esse vírus, não é, procura dominar a mente e o corpo e trazer a felicidade para todas as pessoas, né? Ele é transmitido por, eu vi que é transmitido por contato, né? Assim, um beijo, né? Ou uma secreção posta na água, numa comida, e a pessoa, quando absorve isso, ela se transforma, entendeu? Só que a protagonista, né, Carol, se eu não me engano o nome, é, foi alvo de infecção, né, tentaram infectar, certo? Tocaram até na boca dela, né, mas ela não conseguiu, ela não foi transformada, né, em uma espécie de zumbi. E é isso que acontece hoje em dia, né?
porque as pessoas hoje, por exemplo, pensam, vamos dizer assim, vou pegar assim um exemplo assim simples, né? Tá bom? O Sol. O Sol, né? Seja no Oriente ou no Ocidente. Por muito tempo, por exemplo, no Egito Antigo, se pensava que o Sol era um deus, né? E hoje nós sabemos que isso não é verdade, né? Porque a ciência mostrou, né, que Deus não é o Sol, certo? E nem o Sol é Deus, ok? Então, mas como é que as pessoas naquela época pensavam dessa forma, que Deus era um Sol, o Ra, né? Ra, Deus Ra, entendeu? E hoje não se pensa dessa forma. Que tipo de ficção foi essa? E a ciência prova isso, e a escritura, a Bíblia, também prova que Deus não é o Sol e o Sol não é Deus, ok? Então, por que as pessoas pensam tão diferente uma da outra, no sentido assim, ontológico, metafísico, de uma verdade absoluta, ok? Por que tão diferente? Porque a gente enxerga um governo, um indivíduo enxerga um governo bom e outro indivíduo enxerga o governo ruim. Que tipo de vírus, que tipo de infecção é essa? Por que pensar tão diferente? Então, esse tipo de conflito que existe aqui também, né, na ficção, é desfeita por causa desse vírus, né? Todo mundo agora pensa igual. Na verdade, nem sequer pensa, né? Porque não existe indivíduo, existe o nós. Bem, feitas essas pequenas ressalvas aqui, né? Carol é uma escritora aparentemente brilhante, né? Tem umas ideias aí bem interessantes, né? Nos seus livros de, parece que de romance, mas tem uma vida não muito assim interessante, não tem uma vida muito, vamos dizer assim, que seja muito boa, assim, 100% boa, né? 70%, mas não 100% boa. Então, a personagem, de certa forma, é um pouco triste, é uma pessoa meio que não tem, não está bem, certo? Tem seus conflitos, né, como pessoa, tem suas dificuldades, seus dramas, e assim como todo mundo. Porém, isso vai ser interessante porque a série vai transformar as pessoas, né, em uma espécie de zumbi, né, uma espécie de controlada, né? Então, essa protagonista tem uma missão, né, agora. Óbvio que tem esse desenvolvimento, não é um personagem já construído, tipo uma super heroína, né? Que chega para bater e vencer, não. Aos poucos vai aprendendo, vai entendendo, vai saber o que fazer, o que deixar de fazer, vai ser influenciada, vai vencer essa influência. Então, uma personagem que está em construção, não está totalmente acabada, não é? Mas porque tenta se conectar conosco, né? É uma obra de ficção e é interessantíssima essa pegada. Então, acontece um episódio, certo? Que está num bar com uma amiga, eu acho, e tudo já vai acontecendo antes mesmo desse momento, né? A pessoa que estava com essa personagem morre, certo? E muitos outros também, alguns morrem também, mas a grande maioria fica vivo, porém dominado por essa entidade biológica, certo? Então, subitamente, uma estranha epidemia começa a se espalhar no mundo todo. Particularmente, não é um vírus tradicional que causa sintomas físicos, né, como gripe, febre, dor de cabeça, até morte, né? Mas é uma entidade psicotecnológica, porque na série, né, no primeiro episódio, apresenta que vem de um anos de luz de distância, como se fosse alguns alienígenas, né, mandasse códigos para fabricar esse vírus que dá a oportunidade dos indivíduos se tornarem felizes. E acontece um acidente onde uma mulher é mordida por um rato e era infectada, e assim ela passa essa infecção a todos em volta de si. Eles começam a fazer uma fábrica da felicidade e as pessoas ficam sendo, né, alvo de ficção e tudo mais. Então, essa infecção ela começa, na verdade, a alterar a consciência e a própria identidade da pessoa e a vontade.
Então, o vírus, né, de certa forma, vamos dizer assim que é um vírus, não sei se isso vai ser ou não dito como vírus de forma cabal, mas esse vírus, ele invade a mente como uma atualização emocional e mental, muito semelhante ao que acontece com as ideologias, né? Diga-se de passagens, não vou citar aqui nomes para o nosso canal não cair, tá bom? As ideologias, geralmente, elas funcionam dessa forma. Elas dominam a mente, depois dominam a visão, a audição, né, o corpo, né? É uma pessoa que se olha no espelho e se vê como um cego. Isso é uma ideologia, entendeu? Porque a pessoa que se olha no espelho vai se ver como homem ou como mulher, como um ser humano, certo? Então, mas é justamente isso, né? Essa comparação. Então, as pessoas passam a exibir comportamentos tranquilos, esquisitos e quase eufóricos. Então, todas as angústias que as pessoas tinham como seres humanos, elas meio que desaparecem de uma forma muito misteriosa. Então, elas afirmam que finalmente estão felizes, elas estão libertas, porque vai existir uma pessoa, ou um governo, basicamente, que vai ajudar essas pessoas a ter uma vida melhor, mais saudável, mais em paz, sem perturbação. Então, justamente aí que você estava vendo no vídeo aí, né? Essa ideia. Nenhum governo, certo? Entidade ou ideologia pode oferecer felicidade verdadeira ao preço da sua alma, da alma. É aquele velho versículo bíblico, né, que diz assim: o que o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Acredito que esse é um dos melhores versículos, né, que existe na Bíblia, no Novo Testamento, que representa muito dessas coisas, porque às vezes a droga, às vezes um relacionamento, às vezes o próprio governo, que hoje em dia é assim, as pessoas estão tão fixadas no governo, no político, até mesmo em um religioso, né? Só que essas entidades, essas pessoas, esses órgãos, eles não podem oferecer a felicidade a você. Nós precisamos encontrar, nós precisamos cogitar, nós precisamos pensar o que é a felicidade, né? Entendeu? Então é nessa pegada que a gente vai aqui desenvolver o vídeo, certo? Dentro, assim, basicamente, do primeiro episódio, da primeira série, da primeira temporada, tá bom? De Pluribus. Então, depois disso, você vê que o governo vai, assim, avançar nessa empreitada, certo? E para conseguir que a infecção consiga ganhar mais seguidores, né? E assim ter autoridade, mais flexibilidade de controlar as outras pessoas que não são infectadas. Elas são infectadas, só que esse vírus não age no corpo. É meio que a pessoa está imune, entende? Então, eles sabem que existem pessoas imunes, certo? E eles querem convencer por meio de atores, por meio de jornalistas e políticos, que seria bom que eles abandonassem essa ideia de liberdade, essa ideia de pensamento livre, para aceitar essa nova ordem mundial. Então, os discursos vão sendo mudados, né? E aparece a promessa, como os dias de hoje, né, de um novo mundo. Tipo, que promessas são essas? A gente vê, por exemplo, aí, não é necessariamente dentro de um governo, mas até mesmo dentro das religiões, que não vai, se você aceitar tal organismo, tal vírus, tal ideologia, eles prometem que é você. Nenhuma dor, nenhuma morte, nenhuma dúvida, nenhuma responsabilidade individual, nenhum conflito. Ou seja, se você vota em um candidato, seu filho vai estudar sem se você se preocupar com caneta, livros, farda, você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar desenvolver sua mente, você não vai precisar desenvolver a sua espiritualidade, você precisa extinguir a sua espiritualidade, você precisa extinguir a sua ideia de razão, você precisa extinguir a sua ideia de liberdade, você precisa extinguir a sua existência em nome do nosso bem, do bem comum, do bem da comunidade e não da individualidade. Essa é a projética, essa é a ideologia, essa é a tomada desse tipo de governo. Então, tudo é apresentado justamente por meio de uma falsa felicidade, certo? E as pessoas, elas, infelizmente, acabam nesse sentido aí. Porém, cada pessoa,
infectada perde o pensamento crítico, perde a individualidade, perde a liberdade interior, perde a sua espiritualidade. Então, elas se tornam apenas peças, objetos de uma grande coletividade, são apenas ferramentas que procuram, de uma forma ou de outra, acabar com as pessoas que não foram infectadas, tá? Tá entendendo? Então, essa felicidade oferecida é uma prisão mascarada, certo? Deixa eu me ver aqui o que eu posso dizer mais. Então, o governo completamente dominado, né? Já nos últimos momentos do primeiro episódio, o governo vai comunicar-se com Carol, né? Via televisão, Amanda atende o telefone. Então, esse governo completamente dominado por essa entidade, né? Seja alienígena, né? Seja esse vírus, enfim. Talvez mais para frente eu possa retornar novamente trazendo outras informações sobre essas questões aí. Então começa a implantar medidas de harmonização social. É o que acontece hoje em dia. As pessoas hoje não querem mais debater, né? Então as pessoas elas são incentivadas, né, a abrir mão da sua autonomia. Elas são incentivadas a entender que ideias dissonantes são tratadas como doenças, como algo que não é bom. Porque você fica debatendo aí a existência de Deus, né, por exemplo, né? E as pessoas também são convencidas de que aquilo que não se adequa é visto como uma ameaça pública. De tipo, eu não estou gostando de tal coisa, entendeu? Eu não aprovo tal coisa. Seria algo ruim para esse tipo de governo. Então, a sociedade promete uma paz total, mas retira a verdadeira ideia de alma humana. Então, o controle é absoluto, porém muito suave, sedutor e supostamente científico. A protagonista, né, da série, né, era por motivo desconhecido, não sabemos até então por que ela não foi infectada, né, qual foi a razão. Talvez já adiante a gente vai saber, né? Então, e isso transforma a série de uma certa forma, né? Porque é necessário uma pessoa que vá combater essa questão, né? É necessário, querendo ou não, que exista em todas as sociedades a ideia de bem e mal, a ideia de conflito, a ideia de guerra. É necessário. Não há essa questão de tudo é relativo, não. Então a série, toda a série que basicamente de ficção, por exemplo, ela trabalha sobre essa ideia de bem e mal, né? Algo que vai controlar a vida das pessoas é aquilo que vai libertar. Então, algo que vai fazer barreiras e alguém que vai derrubar as barreiras. Então, a gente vê que essa série, querendo ou não, traz a ideia de ditadura, né? Governamental e biológica, certo? Então, a personagem começa a perceber que a humanidade está perdendo, né, a sua ideia de liberdade, a ideia de pensamento, a ideia de consciência, a ideia de vontade, de liberdade de escolher o bem, de sofrer, de trabalhar, de se transformar e se construir em uma pessoa melhor. Então a gente percebe que tudo isso é muito interessante e nos chama bastante a nossa atenção. Então, a série Pluribus funciona como uma comparação, uma alegoria sobre sistemas ideológicos, né, de uma forma biológica, né, dentro daquela atmosfera, daquele ambiente, ok? Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a ideia da série, eu estou tentando trazer a ideia de comparação, sem dar nomes bois aqui, mas eu acredito que você já está percebendo o que estou dizendo. Então, essa alegoria promete segurança total, eliminar conflitos social, suprimir liberdades individuais, redefine a realidade através de propaganda, linguagem e controlada e censura. Né? Você não pode, por exemplo, você não pode questionar as eleições, você não pode questionar o presidente, você não pode questionar a autoridade armada, você não pode questionar o advogado, você não pode questionar o médico. Já pensou? E você na sua casa tomando seu banho, jantando, chega um médico dizendo, olha, você precisa tomar esse medicamento para você ficar melhor. Aí você, não, por quê? Eu estou bem. Não, você deve tomar esse medicamento. É preciso. Estou aqui com uma ordem judicial para você tomar esse medicamento. E aí?
Você não pode nem sequer questionar. A mesma coisa que fosse outra comparação. A Força Armada quisesse invadir sua casa, retirar você de sua residência, colocar um presidiário, o que você ia fazer? Como questionar essas pessoas? E é isso que essa série procura mostrar a nós, essa questão. Ok? E eu procuro também aqui abrir esse portal para vocês entenderem. Então, é, é óbvio que é dentro de uma leitura ideológica que eu estou fazendo, né? E acontece também dentro da série. Então, mais uma vez, essa ideia geral, né, de felicidade é falsa porque ela anula a identidade pessoal, cria um estado divino, substitui o pensamento crítico por narrativas obrigatórias fictícias, né, acreditando que tal medicamento, tal comportamento vai beneficiar ou vai trazer, de fato, algo melhor para todos. Eles buscam, através da homogeneização, a total controle da consciência. Então, a gente pode quase terminar aqui nosso comentário dizendo algumas coisas finais. O, o indivíduo, ele não existe mais. A manipulação é total emocional, né? Existe um desespero, querendo ou não. Existe uma criação de uma falsa felicidade imposta pelo próprio governo. Então, de uma forma assim, mais simples, o vírus que controla o pensamento. Existe até um livro aqui no Brasil, né? Eu não me recordo agora, eu nem comprei, sabe? É da editora Trinitas. Eu vou ver se eu compro ainda esse ano. Deixa eu ver se eu me recordo enquanto estou fazendo a gravação desse vídeo. Rapaz, o Parasita da Mente. Deixa eu ver aqui na. Eu vou pegar aqui na minha internet aqui. Pronto, eu me lembrei. O nome do livro é A Mente Parasita. Eu não conheço muito, mas é um livro que existe, tá? Então, o vírus ele controla o pensamento, né? Isso seria o quê? Metaforicamente falando, seria o controle ideológico e da cultura. Você controlando a ideologia, o pensamento, a cultura, seria uma espécie de vírus, entendeu? Então, o governo dominador seria o quê? Um Estado divino. A felicidade, como um alvo primário, obrigatório, seria as utopias, né? Geralmente políticas, né? Perda da individualidade seria a citação do coletivismo. Aí há também a propaganda de paz e amor, que só existiriam quando a gente pudesse acabar com as narrativas ou com o raciocínio que procuram discordar essas premissas. Então, o indivíduo não existe mais, o que existe é apenas uma entidade que desconhece a si própria. Então, aí termina aqui, finaliza esse vídeo, fazendo justamente uma pergunta. O que é mais importante? O que vale mais? Um paraíso sem liberdade, sem pensamento, sem identidade? Ou a dura responsabilidade de ser livre, pensar, errar, cair, lutar e seguir em frente? Então, a gente termina dizendo também o quê? Que nenhum governo, entidade ou ideologia ou vírus pode oferecer felicidade verdadeira ao custo da perda da alma. O ser humano, na verdade, com essa personagem, procura mostrar a realidade dura e fria do mundo real. Que o ser humano precisa de liberdade para pensar, de escolher, de amar, de discordar. A liberdade de ser alguém, não apenas parte de um coletivismo abstrato e, ao mesmo tempo, terrível e medonho. Então, a série Pluribus tem um funcionamento interessante, certo? Não sei se isso vai sendo um alvo principal, e acredito também que não seja o objetivo, né, deles, mas é algo interessante a gente perceber, né, e fazer essa reflexão de aspectos político, tecnológico, ideológico, biológico, que promete o céu na Terra em troca daquilo que nos torna humanos, né? É, é, a felicidade ou, na verdade, a ideia de a gente vencer, cair e vencer. Ou seja, eu vou entregar o meu ser
a um grupo de pessoas para eles darem a mim a felicidade, ou eu por mim mesmo procuro saber o que é a felicidade e procuro encontrar a felicidade. Assim, de uma forma bastante simples. Então, eu agradeço a sua paciência em escutar esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva, comente o que você achou, se você concorda ou não concorda. Então, esse é o meu comentário assim, básico, simples, sobre a série Pluribus, que aí na descrição do vídeo é prepare-se para conhecer uma nova fórmula do mal chamado a felicidade. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.